Olá, pessoal! Vamos saber o que de mais importante acontecerá em Quando Me Apaixono, no resumo semanal de 7 a 11 de abril. Por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Germano finalmente fica sabendo do problema ao ouvir uma conversa de Beth com Isidro e vai com seu advogado até a delegacia para tentar resolver o caso de Constança. Augusto paga um capanga para que lhe faça um serviço à noite. Toda a família de Renata está na fazenda. Matias dá um presente a Adriana, um filhote, e na colheira um anel de noivado. Regina entrega a Renata o vestido de noiva que comprou para ela. Saul telefona para Jerônimo e marca um encontro na cafeteria do povoado. Aníbal flagra Roberta e Augusto se beijando e ouve seu pai dizer a ela que quer que seja testemunha do que é capaz de fazer para separar Renata e Jerônimo. Renata faz um teste de gravidez, porque tem sentido muito enjoo, e junto com Adriana e Regina, veem que o resultado deu positivo. Renata planeja contar a Jerônimo quando o juiz os declarar marido e mulher. Quando o juiz chega a Bonita, ninguém encontra Jerônimo. Logo depois, contam a Renata que ele foi visto no povoado com Marina e levavam malas. Augusto e Roberta se divertem com a situação. Honório, preocupado com a prisão de Constança, se prepara para ir ao aeroporto, deixando Adriana angustiada. Constança tenta se defender da acusação de roubo, mas enfrenta a desconfiança da polícia. Um casal chega à delegacia afirmando ser os pais biológicos da criança desaparecida, aumentando a tensão na situação. Regina tenta confortar Renata, mas a preocupação com Jerônimo e a situação da criança a afetam profundamente. Aníbal se lembra de uma conversa que ouviu sobre o casamento de Renata. Constança descobre que sua sentença pode ser de 50 anos e busca qualquer chance de provar sua inocência. Manuela pergunta a Renata sobre o jantar da família, mas Renata diz que não haverá jantar. Regina tenta justificar a falta de comunicação e é informada sobre os problemas legais de Constança. Inês revela que Constança está sob acusação de roubo de menores e que Regina também está em perigo devido a um mandato de prisão. Regina compartilha as informações com Gonçalo, que tenta obter mais detalhes sobre a situação complicada na capital. Renata se preocupa com a ausência de Jerônimo e decide tomar medidas para resolver a situação pessoalmente. Augusto decide que sua equipe continuará a buscar por Jerônimo, mostrando a determinação em resolver a situação crítica. Regina tenta confortar Renata, lembrando-a de que ela está grávida e precisa cuidar de si mesma, trazendo uma mensagem de esperança em meio à dor. Augusto chega ali e insinua que ele pode ter fugido com Marina. Regina se preocupa com Renata e expressa seu carinho, tratando-a como uma filha, o que provoca a raiva em Roberta. Honório assume o controle na delegacia, enquanto Constança se sente culpada, indicando a tensão emocional e as consequências de suas ações. Roberta revela para Augusto a gravidez de Renata. Ele fica furioso. Matilde e os empregados se preocupam pela ausência do patrão Jerônimo. Renata decide ir procurar Jerônimo. No entanto, recebe uma visita inesperada na fazenda. Saul expressa sua amargura ao lembrar da traição de Marina, revelando que ela o deixou por Jerônimo. Renata descobre que Jerônimo e Marina a abandonaram, gerando um grande choque emocional. Saul conta a Renata sobre o plano de Marina e Jerônimo. Renata se sente desolada após a decisão de Jerônimo. Matilde revela a Carina que viu Carlos beijando Priscila, deixando Carina em choque e questionando a fidelidade de Carlos. Honório entrega evidências à polícia sobre Corina, indicando que há uma investigação em andamento sobre a custódia de uma criança. Um grupo de mulheres se reúne para discutir a situação de Corina e Constança, expressando sua indignação. Gonçalo chega à delegacia e agradece ao advogado por ajudar a sua irmã. Gonçalo
suspeita que a prisão de sua irmã não foi apenas uma casualidade, mas sim uma vingança. Julieta, ao sair do seu apartamento, se depara com Roberta. Matilde enfrenta Priscila, que a provoca sobre sua relação com Carlos. Matias e Carlos revelam que encontraram a caminhonete de Jerônimo no estacionamento do aeroporto, confirmando que ele e Marina embarcaram juntos e que gera um choque em Renata. Germano confronta Roberta sobre a falta de preocupação dela com a família. Inês tenta convencer uma mulher a testemunhar a favor de Constança. Renata decide que precisa contratar um detetive particular para investigar a saída de Jerônimo. Manuela e Alzira discutem sobre a desilusão de Renata em relação a Jerônimo, refletindo sobre as ações dos homens. Renata recebe a confirmação de sua gravidez durante uma consulta médica. Aníbal vai à igreja confessando ao padre suas preocupações sobre a possível relação de Augusto com o desaparecimento de Jerônimo. O médico examina Renata e expressa preocupação com sua pressão arterial, sugerindo a necessidade de mais exames cardiológicos. Na fazenda A Bonita, Renata está no quarto e o médico a examina, e ele se preocupa, pois sua pressão está um pouco baixa, e suspeita que isso possa estar relacionado ao coração. Adriana e Regina entram no quarto e Regina pergunta se o que ela tem é grave. O médico responde que ainda não pode afirmar nada e que será preciso fazer um eletrocardiograma para confirmar. Adriana diz que conhece um excelente especialista na cidade, mas o doutor diz que o exame deve ser feito ali mesmo, pois Renata não poderá viajar devido à sua condição. Regina se preocupa. Na igreja, o padre Severino pergunta a Aníbal por que ele acha que Augusto tem alguma coisa a ver com o desaparecimento de Jerônimo. Aníbal diz ao padre que ouviu uma conversa entre Augusto e um homem que se chama Saul, que iria fazer de tudo para impedir um casamento. O padre se surpreende. Renata diz a Regina que irá fazer tudo o que o médico lhe pedir. Renata, com uma profunda tristeza, pergunta a Regina por que Jerônimo a abandonou. Regina diz que também não entende por que Jerônimo fez isso. Na capital, Gonçalo diz a Honório que está indignado por Jerônimo ter abandonado sua filha. Ele decide contratar um detetive para encontrar Jerônimo e fazer ele dizer o porquê abandonou Renata. Inês acompanha uma mulher para testemunhar contra Corina. Na ala psiquiátrica, Josefina pergunta a Branca se está tudo pronto para mais tarde. Branca confirma que sim. Na casa paroquial, o padre Severino, com seus pensamentos, diz não fazer sentido Jerônimo ter ido embora com Marina, pois ele jurava que amava Renata. Ele diz que tem algo de errado nessa história e decide agir. Na fazenda, A Bonita, Regina conta para Antônio que Renata terá que fazer o exame cardíaco, pois o médico suspeita que ela possa ter o mesmo problema de Roberta. Antônio pensa essa pode ser mais uma prova de que Renata é de fato a filha biológica de Regina. O padre Severino liga para Marina, mas a chamada não completa. Ele pede a Deus que o ajude a esclarecer a verdade. Na fazenda, Carina vai até o quarto de Matilde e tenta fazer ela entender que tudo o que aconteceu foi Priscila que armou para separá-lo de Carlos. Carina acredita que Carlos ama Matilde de verdade e que Priscila não passa de uma intrusa. Carina encoraja Matilde a lutar pelo amor de Carlos. Na capital, Germano está no apartamento, onde ele se encontra com Roberta. Ao chegar ao elevador, ele se depara com Julieta, que diz já tê-lo visto antes. Julieta logo se lembra que eles se conheceram no casamento de Gonçalo, onde ele estava com sua esposa. Julieta, desconfiada, pergunta se ele está morando naquele apartamento. Germano mente, dizendo que o apartamento pertence ao seu filho, que logo irá viver ali. Na prisão, Constança pede desculpas para Honório. Ele a tranquiliza, dizendo que tudo se resolverá. Eles conseguiram imagens de Corina nas câmeras de segurança e que uma mulher do centro sabe onde ela costuma viver. Constança se anima. Antônio chega à casa paroquial e conta que Saul
procurou por Renata e confirmou que Marina e Jerônimo embarcaram no mesmo avião. O padre acha tudo muito estranho. Algo não se encaixa nessa história. Se Jerônimo amava tanto Renata, por que teria ido embora? E mais estranho ainda, por que Saul procurou Renata se eles nem se conhecem? Antônio concorda que tudo parece suspeito. O padre resolve ir até o hotel encontrar Saul, para que ele lhe conte a verdade. Augusto vai até a fazenda Bonita para ver Renata e pergunta o que aconteceu. Renata conta que Jerônimo a abandonou para poder ficar com Marina e seus filhos. Augusto, cínico, diz que não pode acreditar que Jerônimo tenha feito isso. Ele pergunta o que ela irá fazer. Renata responde que irá embora com sua família. Augusto pede para Renata não ir embora dali. Renata diz que sua decisão está tomada. No hospício, Josefina e Branca se preparam para fugir. Enquanto Branca está com uma seringa nas mãos para atacar Leandro, em uma sala, do lado de fora, Josefina espalha gasolina por toda a área do hospício. Com cuidado, abre a caixa de eletricidade, corta os fios e logo o fogo se espalha. Branca sai correndo de dentro da sala, deixando Leandro caído no chão. Josefina e Branca fogem do hospício. Josefina lembra que precisam de dinheiro e que precisam ir até a igreja buscar a chave do cartão postal. Ela diz a Branca que antes vai ligar para Roberta na fazenda. Em um beco, Josefina mexe em uma corda, enquanto Branca surge segurando a chave do cartão postal. Com um sorriso, Josefina comemora e diz que Roberta já deve estar esperando por elas para entregar o dinheiro. As duas seguem em direção à passarela. Josefina finge estar cansada e pede para Branca esperar um pouco. De repente, Branca é surpreendida por trás. Josefina passa a corda ao redor do seu pescoço, aperta com força até que Branca pare de se mexer. Com frieza, ela coloca o corpo de Branca sobre o corrimão e a empurra e fica olhando o corpo inerte lá embaixo e, com um sorriso irônico, pede a Deus que a receba de braços abertos. Durante o café da manhã, Gonçalo leu o jornal sobre o incêndio no hospital psiquiátrico, onde Josefina estava internada. Ele pede para Roberta não dizer nada para Renata, até terem certeza do que aconteceu. Roberta tem certeza que a mãe está viva e que ela tem tudo a ver com o incêndio. Julieta liga para Adriana e conta que viu Germano e Roberta em seu prédio e se beijando. Adriana fica chocada, mas já desconfiava disso. No estacionamento, Roberta se depara com Josefina e, sem ficar surpresa, afirma que já sabia que ela estava viva. Além disso, tem certeza de que o incêndio foi causado por ela. Josefina sorri e confirma que a filha a conhece bem. Josefina pede para que Roberta faça uma reserva em seu nome para que possa se esconder. Roberta garante que ajudará. Na fazenda Bonita, Regina e Renata estão prestes a sair, quando Augusto chega ali e pergunta se Renata realmente pretende ir embora, sem ao menos se despedir. Renata nega e explica que está indo ao hospital para fazer um eletrocardiograma. Augusto se oferece para levá-las. Renata recusa, diz que Lázaro já está encarregado disso. Augusto insiste, explicando que precisa ir para lá também, de qualquer forma. Após falar com ela, ele sugere que pode deixá-las no hospital, antes de seguir seu caminho. Regina o elogia por sua gentileza e Renata acaba aceitando. Ela comunica a Lázaro que irá com Augusto e segue para o carro. Augusto sorri satisfeito, observando as duas. Na Cruz de Amor, Aníbal entra no escritório de Augusto e começa a vasculhar gavetas, determinado a encontrar qualquer prova que possa comprometer Augusto. Na Bonita, Alisson pergunta a Manuela sobre a doutora que levou Jerônimo embora. Manuela diz que a conhecia e que conversaram algumas vezes. Alisson quer saber se era uma boa pessoa e Manuela responde que sim, que parecia ser uma boa pessoa, mas que ela não gostou nada de ver Jerônimo de volta ao lado de Renata. Alisson também pergunta de Saul, se é conhecido na região. Manuela ouviu dizer que ele é um médico da cidade. Quando Alisson pergunta de Augusto, Manuela fica mais séria e o descreve como um homem arrogante. Manuela questiona o porquê a neta está fazendo tantas perguntas,
Mas Alison desconversa, alegando que apenas quer entender tudo o que está acontecendo. Manuela aconselha apenas a ouvir e se calar. Aníbal revirou cada canto do escritório e acaba encontrando o computador de Augusto e tenta decifrar a senha. No hospital, Renata aguarda ao lado de Regina os resultados do exame. Enquanto isso, na rua, Augusto, todo cheio de si mesmo, diz que agora que Jerônimo está fora do seu caminho, será mais fácil conquistar Renata. O médico, com a expressão preocupante, revela para Renata que ela tem uma insuficiência cardíaca. Renata fica sem acreditar e pergunta se é grave. O médico responde que não, mas que ela precisa de cuidados. Regina pergunta se é algo de nascença e o doutor confirma que provavelmente possa ser. Renata se lembra de sua irmã, que tem a mesma condição. Regina se preocupa e pergunta ao médico o que fazer agora. O médico aconselha evitar estresse e emoções fortes. Na Bonita, Matias e Adriana conversam e Adriana confessa que Roberta e Germano são amantes. Ela explica que Julieta viu Roberta saindo do apartamento dele e Matias, sem acreditar, diz que seu pai ficará arrasado quando souber. Adriana diz que Regina também. Matias conta para Adriana que a ala psiquiátrica pegou fogo. Adriana pergunta se Josefina morreu. Matias responde que seu pai ainda não tem certeza, mas pede para ela não dizer nada a Renata. Enquanto isso, Roberta leva Josefina ao apartamento de Germano e diz à mãe que breve ela precisará encontrar outro lugar para ficar. No IML, Gonçalo e Honório recebem uma notícia preocupante. Os corpos das mulheres afetadas no incêndio estão irreconhecíveis. Isidro conversa com o detetive e ele agora tem certeza que Roberta não é filha de Regina. Isidro entrega as digitais de Renata ao detetive e diz assim que o banco confirmar essa informação, terá o prazer de revelar quem realmente é. Josefina diz que precisa de roupas e comida. Roberta diz que não pode ajudá-la agora. Encenada, Augusto questiona se o exame que ela fez é o mesmo que o Dr. Álvaro havia recomendado após o acidente. Renata diz que provavelmente herdou a mesma doença cardíaca de seu pai, pois Roberta também tem. Regina sugere que retornem ao México no dia seguinte. Ela conversa com Gonçalo ao telefone. Ele pergunta se há alguma novidade sobre Jerônimo. Regina responde que não, e ele conta que houve um incêndio na ala psiquiátrica, onde Josefina estava presa. Ele pede que Regina não comente nada com Renata, pois ainda não tem certeza, mas há chances de que Josefina morreu. No apartamento, Roberta levou roupas e comida para Josefina. Josefina diz a Roberta que precisa ficar ali até receber a sua herança e partirem juntas. Roberta diz que não irá com ela. Josefina, com um sorriso frio, garante que pelo ódio que sente de Regina e dos Monterrúbios, ela acabará cedendo. Roberta, furiosa, se recusa a acreditar nisso. Enquanto isso, Germano vai até a sala de Gonçalo e menciona que está prestes a fechar um grande negócio, mas precisará viajar até a casa de campo do cliente para assinar os contratos. Ele sugere que Roberto o acompanhe. Gonçalo estranha o pedido, mas Germano justifica que seria uma boa oportunidade para Roberta aprender como funcionam os negócios. Após refletir por um instante, Gonçalo concorda. Honório recebe o advogado que traz boas notícias, com as imagens de Corina captadas pela câmera de segurança e o depoimento da mulher do centro. Agora há elemento suficiente para solicitada formalmente que ela seja procurada. Assim, as chances de Constança sair da cadeia aumentam. Honório fica esperançoso. Enquanto isso, na cela, Constança faz uma oração a Guadalupe para que a verdade apareça. O padre se reúne com Antônio, preocupado com sua sobrinha. Antônio reconhece que o sacerdote não pode revelar o que ouviu na confissão de Aníbal, mas sugere que ele desconfie que Jerônimo não partiu por vontade própria. Deveria investigar a fundo. O padre reflete e conclui que essa pode ser a melhor decisão. Na fazenda, Karina e Manuela estão conversando quando o telefone toca. Manuela atende e chama Karina, informando que é Álvaro. Karina pega o telefone. Do outro lado, Álvaro explica que hoje é seu aniversário e, como presente, teve permissão para fazer uma ligação.
Com a voz carregada de emoção, ele confessa que ouvir a voz dela é o melhor presente que poderia receber. O carcereiro obriga ele a desligar o telefone. O tempo já acabou. Karina fica em choque. Carlos está irritado por não poder usar suas mãos. Aí Priscila tenta confortá-lo, garante que está ali para ajudá-lo. Lázaro chega apressado, informando que Renata está chamando por ele. Carlos e Lázaro saem rapidamente do local. Carlos e Lázaro encontram Renata, Regina e Augusto. Renata informa que irá embora no dia seguinte. Renata pede que ele não mencione sua gravidez para Jerônimo. Renata exige que Carlos jure manter segredo. Relutante, ele promete. Lázaro, no entanto, não concorda, mas diante da insistência dela, se cala. Em seguida, Renata pede que todos os funcionários se reúnem na sala. Alisson liga para Aníbal rapidamente e diz que seu pai já está na Bonita e logo estará em casa. Aníbal responde que entendeu e continua sua busca. Regina, nesse momento, entra e pergunta por Adriana e Matias. Alisson responde que eles saíram para passear. Na Cruz de Amor, Aníbal está tentando decifrar a senha do computador. Ele reflete e tenta digitar Renata. Ao pressionar Enter, a tela se desbloqueia. Ele comemora. Na Bonita, Carlos informa aos funcionários que Renata quer conversar com eles após o almoço. Matilde pergunta o motivo e ele admite não saber ao certo, mas acredita que seja para se despedir e fazer um pedido especial. Carlos decide ir até os vinhedos e sai. Karina pergunta a Matilde se não há nada que ela precise fazer lá fora. Matilde hesita, mas após um instante muda de ideia e diz que vai sim. Lázaro também se levanta para sair, mas Karina pede que ele fique, pois precisa conversar. Manuela aproveita para chamar Hermínia e ir para a cozinha. Lázaro está curioso. Karina suspira e diz que a conversa é sobre Álvaro. Renata agradece a Augusto por tudo que fez por ela. Augusto vê nisso uma oportunidade e sugere que eles formem uma família e que ele assuma a paternidade do bebê. Renata fica paralisada, sem reação.